Salve, salve, torcedor alviverde! Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Palmeiras. Bom, rapaziada, tá repercutindo muito essa decisão da CBF em fazer o jogo contra o Cruzeiro em portões fechados. Com portões fechados, né, rapaziada? Então isso está dando muito o que falar. A gente vem trazendo para vocês um corte aí do Pilhado, falando muito sobre isso. Cara, sinceramente eu acho também que não deveria acontecer. O Pilhado vai falar bastante sobre isso. Mas nem pro Palmeiras e nem pro Cruzeiro. É uma coisa extra-campo. Mas, enfim, a CBF é um órgão muito complicado. E o pessoal já entrou na justiça, vamos ver o que vai dar. Sem mais delongas, vamos soltar o vídeo aí, rapaziada. Só dá uma moral pro canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Vamos tocar o vídeo, rapaziada. Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde aqui de assunto polêmico pra gente trazer no Bate Pronto. Já vou deixando avisado que tem que ser esculhambada essa decisão patética da patética CBF de fechar os portões do jogo Cruzeiro e Palmeiras. A gente tem que desmoralizar essa entidade, a gente tem que mostrar sim o que o torcedor do Cruzeiro pode estar pensando sobre isso, o que o torcedor do Botafogo pode estar pensando sobre isso, porque o torcedor, ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode dizer que a CBF está querendo beneficiar algum clube. Não tem como você julgar isso. Agora, o torcedor pode desconfiar. O torcedor do Botafogo, o torcedor do Cruzeiro, ele pode sim, e ele tem todo o direito de desconfiar que a CBF, com essa atitude, pode estar querendo beneficiar o Palmeiras. Não é normal. Não venham me dizer que é normal uma entidade defender que feche o portão de um jogo por causa de uma emboscada feita por marginais, de uma emboscada de uma organizada do Palmeiras, que resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro, e é o Cruzeiro que vai ser punido por isso. Isso não existe. Isso é assim, isso é um escândalo. É claro que eu acho que isso não vai acontecer, porque o Cruzeiro deve ter bons advogados que vão mostrar na justiça a vergonha que é essa decisão da CBF. Agora, que o torcedor tem o direito de pensar que isso é para beneficiar o Palmeiras, ele pode pensar. Gente, é um absurdo. Não foi uma emboscada da torcida do Cruzeiro. Foi uma emboscada da organizada do Palmeiras. O Palmeiras não teve nenhum jogo com portão fechado. Nenhum jogo com portão fechado. Aí, o Cruzeiro, que precisa se classificar para Libertadores, o Palmeiras, que está disputando o título com o Botafogo, um jogo importantíssimo, a CBF simplesmente decide que vai fechar o portão. Não pode fechar o portão do estádio. O torcedor do Cruzeiro tem que fazer uma mobilização. O Cruzeiro tem que se mobilizar na justiça, porque se isso acontecer, vai ser uma das grandes vergonhas da história do futebol brasileiro. Uma punição que seria para a torcida do Palmeiras refletir na torcida do Cruzeiro. Refletir no Cruzeiro, refletir numa briga por classificação de Libertadores. Aqui não vai ter covarde para não falar sobre esse absurdo. É uma vergonha o que a CBF está querendo fazer. Porque eu não acredito que isso vá permanecer com a entrada do Cruzeiro na justiça. E eu acho que não tem como o Cruzeiro não entrar na justiça. E outra, que todos os clubes se manifestem. Porque eu já vi que tem página do Botafogo também se manifestando. Isso prejudicaria muito o Botafogo. Porque o Botafogo, que está brigando pelo título com o Palmeiras, ele vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio lotado. Um jogo dificílimo. E aí, o Palmeiras
enfrentaria o Cruzeiro num estádio vazio. Gente, não pode ser levado na normalidade. A CBF tem que ser levada como uma piada, porque o torcedor cruzeirense, o torcedor botafoguense, ele pode desconfiar de muita coisa. E é aí que o futebol brasileiro a cada dia perde a sua credibilidade. É por isso que a seleção brasileira tá uma bosta. É por isso que a seleção brasileira virou piada e não coloca mais medo em ninguém. Porque é comandada por essa entidade chamada CBF e que muitos jornalistas têm medinho de atacar porque quer conseguir entrevistinha exclusiva com o jogador de seleção, porque quer entrar na Granja Comari para cobrir treino. Eu tô cagando para treino de seleção porque torcedor nenhum quer saber de seleção. Ninguém quer saber de seleção. É só para status de repórter mesmo, de apresentador, para dizer que está na seleção brasileira. Mas ninguém quer saber mais de seleção brasileira. Então, a gente tem que expor isso aqui, gente. Isso não pode ser levado numa normalidade. Não pode. E eu acho que nem o palmeirense deveria querer que isso acontecesse. Porque isso tira a credibilidade de um título. Isso tira a credibilidade da disputa que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. O palmeirense, ele sabe que o time dele é gigante. Maior campeão nacional, é bicampeão, podendo ser tri. Eu não acredito que nem o palmeirense queira ganhar um título ou disputar um título com uma decisão vergonhosa como essa da CBF. Tá aqui, CBF determina, mas que a justiça faça alguma coisa e acabe com essa palhaçada. Porque compromete na briga pela Libertadores, compromete na briga pelo título, e eu acredito que até o Botafogo vai entrar nessa briga, tá? Até o Botafogo vai querer questionar isso. E, mais uma vez, é uma decisão monocrática da CBF. Ninguém foi consultado, ninguém foi chamado para uma reunião, que se dane. Ela decide e pronto. Tudo começou porque o governo de Minas Gerais pediu torcida única. O Ministério Público Federal, de Minas Gerais, disse que a Polícia Militar pensa em fazer um jogo com torcida única porque não tinha como garantir a segurança. Gente, é uma briga de marginais, é uma briga de bandido, né? Teve uma briga primeiro que a torcida do Cruzeiro saiu na vantagem, aí depois na vingança teve essa emboscada que resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro e 20 feridos. Agora, ou a Polícia Militar de Minas Gerais assume o seu serviço e diz, a gente vai escoltar a torcida do Palmeiras, o trajeto todo, não vai acontecer nada, e que tenha torcida ali, a parte para a torcida do Palmeiras. Ou torcida única. Por quê? Porque o crime foi cometido por uma organizada do Palmeiras. A emboscada foi feita por uma organizada do Palmeiras. Então não tem porquê a punição refletir sobre o Cruzeiro. E lembrando, nenhum jogo do Palmeiras teve portão fechado por esse incidente. Aí é que a injustiça fica ainda maior. Eu dou uma boa tarde pro Fábio Piperno, pro Velho Vamp, pro Mauro Betting. Vamos falar também do jogo do Grêmio com o São Paulo, hein? Renato Gaúcho desabafou de novo. De novo, tão mal. Porque o torcedor do Palmeiras pense, sujas. Por quê? Né, Betting? O assunto, mais uma boa atuação do Flamengo do Felipe Luiz, Piperno, Mauro Betting. Ô Piperno, você, assim como o Mauro, é palmeirense, né? E eu quero escutar até um torcedor do Palmeiras. Por quê? Porque eu não acredito nem que o torcedor do Palmeiras ache isso justo. Eu acredito que até o torcedor do Palmeiras pense, não precisa apelar dessa forma para nós, que somos hoje bicampeões de forma consecutiva, disputarmos o título do Campeonato Brasileiro. É uma palhaçada, Piperno, o que está sendo tentado pela CBF. Mas eu não acredito que isso vai acontecer e eu espero que toda a mídia e a imprensa incluindo os baba-ovos da CBF, que eles digam alguma coisa. Que haja um movimento da imprensa contra esse absurdo que estão querendo fazer contra o Cruzeiro e também contra o Botafogo, Fábio Piperno. Um grande abraço aos colegas, à nossa audiência. A gente falou muito sobre isso ontem e eu
Mantenho o que eu disse. Eu acho, primeiro, essa decisão seria mais uma página vergonhosa na história dessa incubadora de criminosos chamado CBF. A gente tem que falar assim mesmo, sem colocar panos quentes, porque, vejam bem, a CBF tem ex-presidente que não tem passaporte, a CBF tem ex-presidente que foi para a cadeia, a CBF tem ex-presidente que está aí investigado em absolutamente tudo. Então não é exagero dizer isso. Claro que tem, obviamente, muita gente de altíssimo nível, funcionários que não tem nada a ver com essa história, mas ao longo do tempo, sem dúvida nenhuma, a CBF criou com toda a justiça essa má fama, né? Quer dizer, a gente não pode esconder isso. Então, essas decisões que vêm da CBF, elas só trazem mais manchas, mais nódoas a todos os eventos onde ela coloca a mão. Porque, veja, você falou um negócio que eu acho que é capital nisso. É uma atitude vergonhosa da CBF. O Palmeiras não tem nada a ver com isso. É bom a gente separar as coisas. Eu acho até, e é claro, isso é até uma ideia bastante utópica, se tratando da realidade do futebol brasileiro, que o Palmeiras em algum momento deveria publicar uma nota falando: eu defendo o jogo com portões abertos, o Cruzeiro é o organizador, ele não pode ser prejudicado, ponto. Talvez o Palmeiras pudesse tomar essa atitude, que seria a mais nobre de todas, porque, afinal de contas, era um Palmeiras que ratificaria todas essas justas críticas que são feitas a essa decisão estapafúrdia. Se houve os problemas, o histórico de problemas e de sangue, de mortes, essas brigas entre palmeirense e cruzeirense, não é de hoje. Realmente houve aquele fato aí de algum tempo atrás da tocaia contra palmeirense e ocorreu agora o revide, mas a gente está falando de bandos selvagens e eu, em momento algum, eu tergiversei a respeito disso. Acho esses bandos organizados selvagens são parasitas que vivem das marcas dos clubes. Já estou rouco de falar isso aqui com o tempo. Então, em momento algum, alguém vai me ver fazendo qualquer tipo de defesa dessa turma. Agora, as instituições Cruzeiro e Palmeiras não tem nenhum tipo de relação com o que aconteceu. Aliás, o Palmeiras, inclusive, de alguma forma se distanciou dos seus bandos organizados, no que fez muito bem. O Cruzeiro, a gente ainda tem lá, né, algumas reservas, porque no passado não muito distante havia lá uma relação incestuosa entre um dos seus dirigentes, enfim, o presidente Gilvan e a máfia azul. Mas o fato é que também isso não dá nenhum argumento contra a atitude que o Cruzeiro tem que tomar agora, que é de defesa dos seus direitos. O Cruzeiro é organizador do jogo, assim como você muito bem disse, o Palmeiras e todos os outros clubes do futebol brasileiro que viram os seus bandos se meterem em confusões com maiores ou menores consequências, mas o fato é que o Cruzeiro não pode ser o único a ser punido por conta disso. O Cruzeiro seria punido em absolutamente tudo, inclusive na questão econômica, porque ele não teria direito a uma bilheteria que certamente seria grande nesse jogo que marca, inclusive, a despedida do Cruzeiro do seu torcedor na temporada 2024. E ainda há o Botafogo como terceira parte interessada nisso e que, por tabela, também seria muitíssimo prejudicado. O Botafogo pode muitíssimo bem perder o jogo para o Internacional, seria um resultado absolutamente normal, considerando-se que o Colorado é o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então não seria nada de surpresa, de assombro, o Botafogo, campeão da América com toda a justiça, melhor time do Brasil, ir lá para Porto Alegre e voltar com uma derrota, o que daria de novo ao Palmeiras toda a chance de ganhar o título. Mas aí sim seria uma conquista manchada por essa decisão absolutamente extemporânea, equivocada e demagógica dessa porcaria, dessa entidade que só atrapalha o futebol brasileiro, chamado Confederação Brasileira de Futebol. É bizarro, é bizarro o que está acontecendo. Eu acho que é a primeira vez que alguma coisa que acontece fora de campo reflete em algo dentro do campo, gente. Vamos lá, mesmo que fosse o Palmeiras, o Palmeiras não tem culpa nenhuma de uma torcida organizada que foge do controle do clube, tá? Que a Leila não é aliada dessa organizada, ter feito uma emboscada. Eu não seria a favor nem de fechar portão se esse jogo fosse no Allianz Parque, gente. Não tem fundamento nenhum.
Por quê? Porque daqui a pouco, a gente conhece, né? Torcida organizada tem muito marginal. Daqui a pouco uma torcida organizada pode se fingir de outro clube, fazer um ato de vandalismo fora de campo para punir o time dentro de campo. Não tem. Isso foge da alçada do clube, foge da alçada do estádio. Se o Cruzeiro tivesse tido um jogo, briga dentro do Mineirão, invasão de campo, aí sim teria que ser punido com rigidez fechando o portão. Agora, ô velho Vamp, é isso que a gente fala, né? Eu não levo a CBF a sério nunca. Agora, tira muito da credibilidade do campeonato, Vamp. Porque aí, todo torcedor do Cruzeiro e do Botafogo, eles têm sim o direito de pensar, o direito de suspeitar. Eu não tô julgando ninguém, mas o torcedor tem o direito de pensar, gente, estão querendo beneficiar o Palmeiras. Tomar uma atitude dessa, num jogo decisivo pro Palmeiras, quando o Botafogo pega o Internacional fora de casa, qualquer torcedor vai pensar isso. Tanto do Cruzeiro, quanto do Botafogo. E tem outra, tá? Torcedor do Cruzeiro tá falando também que isso beneficia o Corinthians. Porque o Cruzeiro tá disputando uma vaga na Libertadores com o Corinthians. Então, olha tudo que a CBF faz perder a credibilidade do futebol brasileiro. Porque o torcedor, diante desse absurdo, ele tem direito de pensar o que ele quiser, velho Vamp. Bom, rapaziada, você viu aí o corte do Pilhado, falou bastante sobre esse assunto. Cara, que sinceramente eu concordo plenamente com ele sobre a questão de punir o time por uma situação extracampo. Igual ele falou, pode agora começar o pessoal vestir outra camisa, fazer um ato de vandalismo para prejudicar o time. Então não pode acontecer desse jeito. É diferente como aconteceu com o Atlético Mineiro, com o Galo. Brigaram dentro do estádio, invadiram o campo, então o Atlético sim tem que ser punido. Agora, nem o Cruzeiro e nem o Palmeiras tem que ser punido por uma briga na rua. Porque o clube não tem essa competência. Ele não tem como controlar isso. Então, eu acho sim que a gente tem possibilidade ainda de ganhar esse campeonato. O Botafogo, eu creio que vai perder pro Inter. E aí, cara, a gente fica assim, realmente bota em questão a credibilidade do campeonato. Bom, rapaziada, eu quero que você coloque aí nos comentários o que você acha disso, porque tá dando muita polêmica, muita gente, muito bafafá e, como o Pilhado falou aí, o Cruzeiro já entrou na justiça, ele acha até que o Botafogo entre também pela disputa do Brasileiro contra o Palmeiras, né? Então tem muita coisa para ser discutido. Cara, não vai ser fácil não, vai ser uma briga feia isso aí, cara. Mas eu concordo que não deveria ser feito dessa forma, mas eu quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários, tá bom, rapaziada? Dá uma moral pro canal, se inscreve, ativa o sininho e deixe o seu like, que aí sempre você vai receber as últimas notícias do nosso Verdão. Valeu, rapaziada, um grande abraço.